Com a nova tabela da Copa América divulgada nesta semana pela Conmebol, vieram à tona alguns conflitos de horários que acontecerão entre jogos da Seleção Brasileira e do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo você fica sabendo quais são e o que a CBF poderia fazer para evitar alguns deles. Muito bem, pessoal, nessa última semana a Conmebol divulgou a nova tabela da Copa América, agora adaptada para que o Brasil seja o país sede da competição. No momento em que eu gravo esse vídeo, a CBF ainda não fez alterações no Campeonato Brasileiro para impedir esses choques, como eu falei no começo do vídeo, que existirão entre os jogos da Seleção e do Brasileirão. Até porque, como sabemos, não vai ser fácil mexer nesse tipo de coisa, porque a Copa América é do SBT e o Brasileirão é da Globo. E para a gente não ficar só reforçando essa disputa entre SBT e Globo, vale lembrar que na TV paga também vai existir esse conflito, porque o Campeonato Brasileiro é do Grupo Globo em parte e é, em outra parte, da Turner, da Warner Media, que é a dona da TNT Sports. E a Copa América, só falta anunciar, tem um acordo fechado já com a Disney, vai ser nos canais ESPN e Fox Sports. Então, tanto na TV aberta como na TV fechada, há conflitos, são emissoras diferentes e que vão acabar concorrendo em várias mídias com os jogos. Uma outra questão é que aqui nesse vídeo eu vou falar apenas dos jogos da Seleção Brasileira, porque os jogos da Copa América, claro, iriam se chocar com o Campeonato Brasileiro, assim como a Eurocopa vai se chocar com o Brasileirão nos fins de semana, principalmente de manhã e de tarde, quando tiver jogos. O ponto é, não dava para não ter conflito. Se quisesse não ter conflito, paralisasse o Brasileirão, que era o mais certo a fazer, né? Porque é muito bizarro ter a competição acontecendo junto com a Copa América, enquanto times estarão desfalcados de seus jogadores. E o primeiro jogo da Seleção Brasileira ficou marcado para o próximo domingo, dia 13, às 6 da tarde, é o jogo contra a Venezuela e que já está sendo anunciado em chamadas pelo SBT na programação. É claro que vai ter conflito com o Campeonato Brasileiro, mas não na TV aberta, porque como você sabe, a Globo transmite os jogos de domingo às 4 horas da tarde. Então eu fui olhar na tabela para ver quais são as torcidas que terão que ver os seus times jogarem em outras mídias enquanto a Seleção Brasileira estará em campo pela competição continental. E no domingo são 2 jogos do Campeonato Brasileiro, começando às 6h15, um pouquinho depois, mas que acabam ficando aí ao mesmo tempo dos jogos da Seleção. São os duelos entre Fortaleza e Sport Recife e Bahia e Internacional. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, mais 2 jogos acontecendo também às 6h15, são os duelos entre Botafogo e Remo, Coritiba e Londrina, ou seja, um time grande do Rio de Janeiro, um campeão brasileiro do Paraná, estarão aí se juntando aos outros jogos da Série A com um conflito que vai rolar entre Brasil e Venezuela e eles. E a CBF poderia fazer alguma coisa para mudar isso, desde que tivesse, é claro, a concordância dos veículos do Grupo Globo que transmitem essas partidas. Nenhum desses 2 jogos é da TNT Sports. Na segunda rodada da Copa América, a Seleção Brasileira enfrenta o Peru numa quinta-feira às 9 horas da noite. E é claro, vai dar conflito mais uma vez. Pelo Campeonato Brasileiro, vai ter nesse mesmo horário, 9 horas da noite, Sport Recife e Grêmio. Mais uma vez, a torcida do Leão da Ilha vai ver o seu time jogar no mesmo horário em que a Seleção Brasileira estará disputando uma partida pela Copa América. Então, mais um conflito desses que daria para evitar com uma modificação. Se o jogo passasse para 7 horas da noite, passasse para um outro período, até porque será que vale a pena para quem transmite isso, seja o Sport TV, seja o Premier, ter essa concorrência dos jogos da Seleção Brasileira, que estarão no SBT e em algum dos canais esportivos do Grupo Disney? Vale a pena? Eu sei que você vai dizer, você que torce para um dos times envolvidos, que prefere ver o jogo do seu clube. Muita gente pensa assim, mas não estamos falando desse ponto da sua relação de clube com a relação com a seleção. Nós estamos falando de um produto. Será que vale a pena para o Campeonato Brasileiro chocar com o jogo de seleção? Será que vale a pena para a Copa América se chocar com o Brasileirão? Essas são as questões que eu estou colocando aqui. Então vamos dar uma olhada no terceiro jogo da Seleção Brasileira, que vai acontecer na 4ª rodada, porque afinal de contas tem 5 times no grupo, na terceira o Brasil descansa. Volta a campo na 4ª rodada e será o jogo contra a Colômbia numa quarta-feira, 9 da noite. Aí pediu para ter conflito. Não existia na tabela original, quando a competição era na Argentina e na Colômbia, um jogo da Seleção Brasileira de quarta à noite. É muito bizarro que isso aconteça no momento em que a tabela está sendo feita para a competição ser aqui no Brasil, com a concordância da CBF e jogando um jogo da Seleção Brasileira para o período nobre do Campeonato Brasileiro, que é a quarta-feira à noite. E tem muito jogo se chocando. Eu fui olhar na tabela e só olhar a Série A mais uma vez não bastou. Porque não fosse só ter jogos da primeira divisão, jogos importantes, se chocando com os jogos do Brasil, ainda por cima tem esse confronto aí pela Série B às 9h30 da noite. Será o duelo entre Cruzeiro e Vasco. 2 times grandes,
Uma partida que está programada para ser transmitida pela Globo para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais e para vários outros estados. Nesse mesmo horário, a gente vai ter São Paulo e Cuiabá. Deve ser o jogo da Globo para o estado de São Paulo. E uma outra partida que vai ter transmissão em TV aberta da Globo, mas que também será exibida em TV paga pela TNT Sports nesse horário das 9h30, é Bahia e Atlético Paranaense. Mas não para por aí. Um jogo começando às 9, outro 9h30, tem seus conflitos, mas também a rodada do Campeonato Brasileiro tem jogos começando às 8h30 da noite. Ou seja, quando eles estiverem com meia hora de bola rolando, começa o jogo do Brasil na Copa América. E são eles os duelos entre Grêmio e Santos e Red Bull Bragantino e Palmeiras. Olha quanto jogo batendo ao mesmo tempo com a seleção brasileira em campo. Aí eu já acho que a Conmebol deveria ter evitado isso, evitando que a seleção brasileira jogasse numa quarta-feira. Sempre teria um monte de jogos. Mexer com o Campeonato Brasileiro agora ficou muito mais complicado. Você mexe com os jogos da Globo, você mexe com os jogos da TNT, você mexe com uma rodada inteira de meio de semana que está programada e ainda por cima tem a Série B para a Globo passar por uma boa parte do país, um jogo que opõe dois grandes times, dois campeões nacionais, campeões continentais. É muito complicado isso que está rolando. Eu espero que, pelo bem do produto Brasileirão e pelo bem do produto Copa América, alguma coisa seja feita para minimizar esse problema. Pela última rodada da fase de grupos, a seleção brasileira vai jogar contra o Equador num domingo, dia 27, às 6 horas da tarde. Mais um domingo à tarde para o SBT mostrar a seleção em campo. E no Campeonato Brasileiro, é claro, tem jogos marcados para esse horário também. São os duelos entre Atlético Paranaense e Chapecoense, esse com transmissão apenas do Furacão Live, não teria tanto problema em relação às transmissões em si, mas tem marcado também um jogo entre Ceará e São Paulo. Ambos, os que eu falei, são às 6h15 da tarde e vão acabar competindo também. Não teria tanto problema, era só mudar o horário do Ceará e São Paulo. Imagino que para quem for transmitir não vale a pena também concorrer com o jogo da seleção, aí é só mexer nesse. O Furacão Live, que é um evento de nicho para quem é torcedor do Atlético Paranaense, até da Chapecoense se quiser comprar, tudo bem, até dá para deixar, embora eu preferisse que não acontecesse jogo nenhum enquanto tiver seleção brasileira em campo. Porque quando os direitos de transmissão eram da Globo na Copa América, a CBF não deixava isso acontecer. Seleção brasileira entrava em campo, não tinha outro jogo acontecendo, pelo menos da Série A. Série B de vez em quando podia ser que acontecesse, mas eles tentavam evitar ao máximo isso também. Então por que vai acontecer agora? Porque o calendário está apertado? Mas o calendário estar apertado te obriga a jogar no mesmo dia e horário da seleção brasileira? Esse é um ponto que a CBF precisa corrigir o mais breve possível. E vale sempre aquela lembrança, a tabela que eu peguei para analisar é a tabela atualmente detalhada do Campeonato Brasileiro. E ela é um instrumento muito modificado o tempo todo. O tempo todo a gente vê jogo mudando de local, de horário, dá para mexer. O que eu tô falando aqui não é escrito em pedra, não é uma lei. Dá para a CBF mexer, dá para evitar alguns desses conflitos. Mas a seleção brasileira, que vai estar em um grupo de 5 times na Copa América, num grupo do qual 4 vão avançar para o mata-mata, vai ser aí uma roleta russa, vai ser uma roleta para a gente saber em que jogo a seleção brasileira estará na fase de quartas de final. Porque eu não acredito que a seleção vá ficar em último lugar no grupo e acabar sendo eliminada precocemente. Então ela vai ser um dos 4 classificados do grupo B, na minha opinião. E eu fui olhar quais são as possibilidades de horários para a seleção brasileira jogar essa próxima fase. Então vamos ver como é que vai ficar. Se a seleção brasileira for primeira colocada do grupo, o jogo de quartas de final será na sexta-feira seguinte, às 9 horas da noite. E aí o conflito seria com jogos da Série B. O problema é que um deles é o Vasco. O time da Colina enfrenta o Confiança do Sergipe. No mesmo horário tem um duelo entre Coritiba e Remo. Agora, se a seleção brasileira se classificar em segundo lugar, joga no mesmo dia 2 de julho, na mesma sexta-feira, mas um pouquinho mais cedo, às 6 horas da tarde. E aí o conflito seria com outros 2 jogos da Série B que vão rolar mais ou menos naquela faixa. Um deles é o clássico alagoano entre CSA e CRB, e o outro é um duelo entre Náutico e Operário. É claro que para essas torcidas seria fundamental que não jogassem junto com a seleção brasileira, mas não tem Série A se chocando, que é o mais importante aí para os planos da Globo, da CBF e tudo mais. Se a seleção brasileira, porém, se classificar ali na Bacia das Almas, em terceiro ou quarto lugar, o que, convenhamos, seria um resultado bem ruim para uma seleção que ganhou todos os jogos até o presente momento nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, aí a gente tem um outro cenário. Se o Brasil for terceiro colocado, joga no dia 3 de julho, um sábado, às 7 horas da noite. E aí o choque com a Série A tem os confrontos entre Corinthians e Internacional e Atlético Paranaense e Fortaleza. Atlético e Fortaleza é um jogo exclusivo da TNT Sports para todo o Brasil, menos o estado do Paraná, onde ele será exclusivo do Furacão Live. Então, entendeu, né? Tem 26 unidades da federação, onde a exclusividade é da TNT Sports, e no Paraná a exclusividade é do pay-per-view próprio do Clube Atlético Paranaense. Será que vale para essas emissoras
concorrer com um possível jogo da seleção brasileira? É claro que isso a gente só vai descobrir depois da última rodada que vai rolar no dia 27 de junho. Mas dá tempo para mexer nisso, tem uma semana para alterar essa possibilidade. Pela Série B, nesses mesmos horários, teriam choques aí com os jogos entre Vitória e Goiás e também Sampaio, Corrêa e Londrina. Agora, se a seleção brasileira se classificar em quarto lugar num grupo de 5, aí o horário vai ser às 10 horas do sábado, dia 13 de julho, 10 horas da noite, isso mesmo. E aí no Campeonato Brasileiro, naquela faixa horária, a gente tem marcado um duelo entre Chapecoense e Bahia. Na Série B, nesse período, o que está agendado é um duelo entre Vila Nova e Ponte Preta. Se o Brasil tiver avançado lá na fase de grupos, em primeiro ou segundo lugar, e se classificar nas quartas de final, aí vai jogar a semifinal da Copa América em uma segunda-feira, às 8 horas da noite. Isso mesmo, no dia 5 de julho, data e horário que já está agendada no Campeonato Brasileiro para um duelo entre o Cuiabá e o Atlético Mineiro. Se a seleção brasileira tivesse classificado na fase de grupos em terceiro ou quarto lugar e conseguir a vaga nas quartas, aí a semifinal será no dia 6 de julho, uma terça-feira, às 10 horas da noite. E o conflito passa a ser apenas com a segunda divisão nacional, mas também com um time grande envolvido. Tem o jogo entre CRB e Botafogo, além do duelo entre Ponte Preta e Avaí. A final da Copa América está marcada para um sábado, dia 10 de julho, às 9 da noite, e para esse fim de semana ainda não temos tabela detalhada nem da Série A e nem da Série B, ou seja, será possível fazê-la nos próximos dias, já tendo em mente a tabela da Copa América também, para evitar esse tipo de conflito. Ou melhor, se eles quiserem evitar esse tipo de conflito. A CBF, para isso, vai ter que conversar com o Grupo Globo, porque o Grupo Globo vai agendar os jogos da TV Globo, e aí, para mim, o mais problemático de tudo é a quarta-feira, dia 23, porque é a faixa normal de esporte da Globo, ela não está colocando um jogo para concorrer com o SBT. É o dia que ela transmite futebol, é quarta-feira, 9h30. Ela não está puxando o jogo de ninguém para prejudicar a audiência da seleção brasileira na outra emissora. É o dia que já está marcado desde que saiu a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro. A TNT, que tem uma outra forma de estratégias, que muda os jogos até bem próximos. No último fim de semana, o jogo do Santos era às 7 da noite, passou para as 9, com uma alteração já na reta final, faltando poucos dias. A TNT eu acredito que possa, de ofício mesmo, pegar, olhar a tabela e falar: não quero chocar com os jogos da seleção brasileira, eu vou querer mudar isso. Mas com a Globo, eu imagino que a discussão vai ser um pouco mais problemática e esse é um problema sim que a CBF precisa resolver. E você, o que achou de tudo isso, dessa nova tabela da Copa América, desses conflitos que ela provoca com os jogos do Campeonato Brasileiro? O que você pretende assistir nesses meses de junho e de julho? Comenta tudo aqui e fica o convite mais uma vez para você se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de toda a temática da mídia esportiva e especialmente nesse mês, porque a gente vai ter muita coisa rolando de SBT versus Globo, briga de audiência também nos canais por assinatura, com Copa América, com Eurocopa, com Campeonato Brasileiro. Tudo isso a gente vai comentando aqui, então fica o convite para você estar sempre com a gente, deixando seu joinha para o YouTube entender que você curte também essa temática. Um grande abraço, eu vou te esperar no próximo vídeo. Valeu!